ela também era descartada. De acordo com o historiador Flávio Joséfo, historiador grego, judeu, ele dizia assim: em tudo a mulher é inferior ao homem. Aí você fala assim: que inferior? Ele dizia: em tudo a mulher é inferior ao homem. Você pode estar chocado e chocada com essa frase, mas a verdade ela retrata muito bem como era a mentalidade naquela época. Amados, na verdade, o único líder da antiguidade que veio trazer dignidade e voz às mulheres se chama Jesus Cristo. É o único. A mulher vivia ali naquele contexto cultural da Palestina. E ela vivia, na verdade, nem era submissa ao homem. Ela era escrava do homem. E não é só por aí. Mesmo quando a mulher saía nas ruas, ela não poderia ter um contato direto com o homem. Você já pensou isso? Nem olhar para a cara dele ela não podia. Senão ela era suspeita. Nem isso não podia fazer. E aí nós encontramos, Jesus chega e subverte toda essa situação. Oh, aleluia! Jesus começou a falar publicamente com as mulheres. Jesus tinha amigas mulheres, conforme nós encontramos lá em Lucas, descrito que ele era amigo de Maria e Marta. Jesus tinha amizade com as mulheres. Jesus tratava bem as mulheres. Jesus conversava com elas onde quer que fosse. Ele veio exatamente para acabar com essa escravidão que a mulher estava vivendo. Isso causava espanto em todos, inclusive nos discípulos que andavam com Jesus. Se você abrir lá em João capítulo 4, nós encontramos a história da mulher samaritana. A mulher foi pegar água junto ao poço de Jacó. E quando ela lá chegou, Jesus começa a conversar com ela. Oh, glória! Ela espanta. Ué, que história é essa? Um homem falando aqui comigo? Que isso? E Jesus começa a conversar. Jesus transforma a vida daquela mulher. Aquela mulher tem um encontro verdadeiro com Jesus ali naquela fonte. E quando os discípulos estavam vindo ao longe, eles olharam e falaram: o que é aquilo? O que ele está querendo com aquela mulher? O que é que ele está fazendo? O que é que ele está procurando? Eles se escandalizaram com Jesus. Mas eles também não tiveram coragem de chegar e falar assim: escuta aí, chefe, por que você está falando com essa mulher? Não, mas eles ficaram de longe, escandalizados. O que é que Jesus poderia estar falando com uma mulher e ainda por cima samaritana? Os samaritanos ainda eram inimigos dos judeus. Então foi escândalo duplo para os discípulos. Que isso? Que isso? Ele falando com uma mulher e ainda mais samaritana? Meus amados, na verdade, a mensagem de salvação, os ensinamentos e os milagres de Jesus, eles são e serão para todos. Amém. Todos, homens e mulheres. Graças a Deus. Preste atenção numa coisa. Olha aqui para mim. Nós, mulheres, fomos a última criação de Deus. Você já parou para pensar nisso? Deus criou a luz, Deus criou a terra, Deus criou os mares,
Deus criou os animais, Deus criou as plantas e criou o homem. Ok? Deus então procurou. Deus procurou no alto da montanha, Deus procurou no mais profundo do mar, Deus procurou na natureza, Deus procurou nos animais alguém que auxiliasse o homem. E ele não encontrou. Então, como diz o ditado, o melhor sempre vem no final. Não é assim? O melhor sempre vem no final. Então nós somos a última criação de Deus. Você vai ter glória a Deus. Oh, Jesus maravilhoso. Meus amados, não para por aí. Não é de se estranhar também que exatamente a mulher, que sempre foi tão oprimida, tão pisada pelo homem, tenha sido escolhida por Deus. Preste atenção nisso. Eu quero que você guarde isso no seu coração. Não é à toa que exatamente a mulher foi escolhida por Deus para ser testemunho do maior evento de salvação da humanidade. Os homens. E eles ficaram meio ressabiados. Eu acho que essas mulheres estão meio doidas. E elas foram testemunhas escolhidas por Deus. Olha a sua importância, mulher. Preste atenção nisso. No entanto, várias interpretações literárias, ou seja, ao pé da letra, de algumas epístolas de Paulo, tem passado a falsa impressão de que a mulher não tinha lugar na igreja de Jesus. Mas isso é uma ideia completamente errada. Jesus estava sempre cercado de mulheres. Eram as mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Quem é que estava ao lado dele quando ele operou o primeiro milagre? Sua mãe. Ela disse: façam tudo o que ele pedia. Glória a Deus. Era uma mulher que estava ali. O tempo todo Jesus se cercava de mulheres. Mas ainda hoje nós encontramos pessoas que fazem questão de se manter reacionárias, dizendo que o apóstolo Paulo, por exemplo, era contra as mulheres. Por quê? Pegam um texto ao pé da letra e distorcem a situação. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, nós vamos encontrar Paulo dando uma direção à igreja de como deveria ser a postura da mulher no culto. Ele vai falar exatamente sobre a questão do véu. Corinto ficava na Grécia. E na Grécia, a religião que predominava eram as religiões de mistério. E essas religiões, elas eram compostas exclusivamente por homens. Mulher é tipo o clube do Bolinha, né? Tinha um negócio assim. Mulher não entra. Só homens podiam entrar. Elas eram excluídas por quê? Porque na Grécia havia esse conceito de que a mulher era inferior ao homem. E se ela era inferior, ela não precisa ter religião. Não precisa. Para quê? E aí o que acontece? Paulo chega e também vai mudar toda a situação. A mulher não podia nem participar da religião, não podia sequer entrar no templo, na Grécia, em Corinto. E Paulo vem